Bem-vindo de volta ao Nox Resumo de Filmes. Hoje, vou mostrar a você um filme de biografia, comédia e drama de 2011. Atenção para spoilers, fique atento e cuide-se. Tarde da noite em Paris, Dries está dirigindo seu patrão, Philippe, pela cidade. Quando o trânsito fica monótono demais, Dries ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir muito rápido, desviando de outros carros e ignorando sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele, e Dries aposta 100 euros que pode despistá-los. No entanto, depois de passar sob uma ponte, os policiais conseguem alcançá-los, cercando o carro pelos dois lados. Dries, no entanto, não parece muito preocupado e, desta vez, aposta 200 euros que conseguirá uma escolta policial. Os policiais o fazem sair do carro, e ele começa a atuar, fingindo indignação e dizendo que Philippe não pode se mover e que ele estava o levando ao hospital. Os oficiais encontram provas disso ao verem a cadeira de rodas no porta-malas, e ao se aproximarem de Philippe, o veem tendo convulsões, o que também faz parte do teatro, como parece ser uma emergência. Os policiais perdoam Dries por ter ultrapassado o limite de velocidade e se oferecem para escoltá-los até o hospital. Para comemorar a aposta ganha, Dries toca September da banda Arf, Wind Fire e, ao chegarem ao destino, compartilham cigarro com Philippe assim que os policiais vão embora. Dries promete que cuidará da situação e dirige para longe antes que a equipe do hospital possa encontrá-los. Essa amizade começou meses antes. Philippe e sua assistente, Magali, estão conduzindo entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas não estão tendo muito sucesso, pois todos os candidatos dão respostas muito genéricas ou constrangedoras. De repente, eles são surpreendidos quando Dries entra abruptamente na sala, ignorando o fato de que não era sua vez. Ele só quer que assinem um documento dizendo que não o contratarão, para que ele possa receber os benefícios do seguro-desemprego. Dries é direto e um pouco rude, chegando até a flertar com Magali. Mas Philippe acha sua atitude divertida e pede que ele volte no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Dries volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar banho, mas seus irmãos pequenos o incomodam. Ele só consegue terminar graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha e mais responsável. Enquanto espera a mãe chegar, Dries olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, diz apenas que estava na escola e sai novamente depois de pegar sua mochila, fazendo Dries ter ainda mais certeza de que ele está escondendo algo. À noite, sua mãe chega, e ele lhe dá um ovo Fabergé que roubou. Quando ela pergunta onde ele esteve, Dries diz que estava de férias. No entanto, ela não fica feliz em vê-lo, pois ele desapareceu por 6 meses sem dar notícias e agora aparece do nada, como se a casa dela fosse um hotel. Cansada de suas mentiras e preocupada com os outros filhos, ela o expulsa e diz para não voltar mais. Dries passa a noite fumando e comendo petiscos com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Dries retorna à casa de Philippe para pegar os papéis e é recebido pela governanta Yvonne, que lhe mostra a casa e explica a rotina diária de Philippe. Ela também o leva até o quarto que ele teria, equipado com seu próprio banheiro. Dries não consegue esconder o fascínio pela banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que lhe entrega a folha assinada, mas também oferece uma oportunidade de trabalho. Dries aceita um período de teste de 1 mês, e Philippe aposta que ele não durará nem 2 semanas. Após levar suas coisas para o quarto, Dries começa a aprender a cuidar de Philippe. Ele precisa estimular suas pernas, colocá-lo na cadeira de rodas, ajudá-lo no banho e na troca de roupas. A situação fica desconfortável quando Dries descobre que precisa colocar meias de compressão nele e até limpá-lo depois que ele usa o banheiro. Por mais que reclame e diga que não fará esses serviços, ele acaba aceitando como parte do trabalho. Mais tarde, enquanto saboreia um lanche no terraço, Dries é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado, Bastien, que procuram um lugar privado para namorar. Irritado, ele expulsa os dois e se recusa a compartilhar sua cerveja. Dries rapidamente se adapta à rotina com Philippe, embora cometa alguns erros no início, como entregar o telefone na mão de Philippe em vez de colocá-lo no ouvido ou esquecer o monitor de bebê ligado enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar a correspondência em diferentes pastas. A maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há algumas particulares que ele não pode tocar. Quando encontra um panfleto de acompanhantes femininas, decide criar uma pasta específica para esses anúncios em vez de jogá-los no lixo, como Philippe havia instruído. Apesar do trabalho, Dries se certifica de se divertir. Ele continua tentando flertar com Magali, sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para passar a noite com ele. Certa manhã, Yvonne entra no quarto para repreendê-lo por estar atrasado e acaba encontrando algumas armas perigosas em sua bolsa, mas não comenta nada sobre isso no momento.
O trabalho de Dries naquele dia é levar Felipe para passear de carro, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse uma carga. Em vez disso, decide usar um dos carros luxuosos que raramente são usados. Felipe, que inicialmente acha que isso não é adequado e argumenta que devem ser pragmáticos, logo se anima com a ideia de uma viagem mais rápida e menos entediante, embora Yvonne continue desaprovando. Ao tentar sair do prédio, encontra um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa que proíbe parar ali. Sem perder tempo, Dries vai até o homem, agarra-o pela camisa e o ameaça até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado com a atitude dele, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. Os dois vão ao museu, onde Felipe pretende comprar uma obra de arte que Dries acha sem valor, pois parece apenas um borrão vermelho na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente que diz que todos estão preocupados com Dries, pois ele pode ser violento. Ele também revela que Dries tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa, pois aprecia o fato de que Dries não sente pena dele e consegue brincar com sua condição. Após outra tentativa frustrada de flertar com Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto escutam Felipe ditar uma carta para Magali. Yvonne desliga o monitor do bebê, alegando que é uma conversa particular, e explica a Dries o que está acontecendo. Felipe mantém correspondência com uma mulher chamada Eleonore. São essas as cartas que ele não permitia que Dries abrisse. Mas ele nunca conheceu Eleonore pessoalmente, o relacionamento deles é puramente epistolar. Falando em amor, Dries provoca Yvonne sobre os olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo antes de ir dormir. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos do monitor do bebê. Felipe está tendo dificuldades para respirar. Mesmo tentando ignorá-lo, Dries não consegue e vai até o quarto de Felipe, guiando-o gentilmente pelo ataque com palavras tranquilizadoras e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe acaba pegando no sono, apenas para acordar momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Dries não hesita. Coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e o leva para um passeio à beira do rio. É a primeira vez em muito tempo que Felipe vê Paris à noite, e agora mais relaxado, ele explica a Dries que os remédios só ajudam até certo ponto e que, às vezes, ele sente dores fantasmas. Quando vê algumas garotas passando, Felipe também confessa que, por causa de sua condição, não consegue dar prazer a uma mulher, mas ainda pode sentir satisfação quando recebe massagens nas orelhas, pois são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça voltar, Dries compartilha um de seus cigarros com Felipe, que inicialmente fica cético, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide contar mais sobre sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e logo depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável e terminal. Foi então que adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e o parapente lhe proporcionava isso. Durante uma sessão de voo, o mau tempo fez com que ele caísse e quebrasse as vértebras, embora ele ainda ache que sua verdadeira limitação não seja a cadeira de rodas, mas sim viver sem sua esposa. Depois de mais algumas brincadeiras, Felipe se dá conta da data e percebe que Dries completou o período de teste de um mês, tornando-se oficialmente contratado. Mas ele precisa começar devolvendo o ovo Fabergé que roubou, pois era um presente de sua esposa, ela lhe dava um a cada ano, e ele tem exatamente 25, representando o tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries conversa com Mina quando ela está saindo da escola. Ela está um pouco chateada porque ele não respondeu suas mensagens, exceto para pedir que ela procurasse o ovo. Ela também menciona que alguns policiais ligaram para casa. Depois, ele visita a dama, que confessa ter sido pego com 30 gramas de droga. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e, em vez disso, entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries tem permissão para estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore e Magali. Ele acha que essa linguagem rebuscada é muito entediante e que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica surpreso ao saber que essa troca de cartas acontece há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele interpreta isso como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a finalmente falar com Eleonore além das cartas. A conversa vai tão bem que Felipe agora passa o tempo todo no telefone com ela, até mesmo momentos antes de ir com Dries à ópera, onde Dries ri e faz piadas sobre os figurinos. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonore e escolhe uma em que ele aparece na cadeira de rodas. Depois, enquanto pinta, Elisa invade seu quarto pedindo cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que naquele momento pede a Yvonne que troque a foto escolhida por uma dele antes de se tornar tetraplégico.
Ivone esconde a foto dentro da pasta das acompanhantes momentos antes de Dries entrar, reclamando sobre Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com que Ivone concorda. Felipe aceita conversar com a filha, mas fica surpreso ao descobrir que Dries tem pintado. Os dias passam, e a amizade entre Felipe e Dries continua crescendo. Dries o leva para brincar na neve e o acompanha quando sai para correr. Felipe compra para Dries seu primeiro terno e dá uma bronca na filha enquanto Dries escuta tudo pelo monitor do bebê. Quando Dries termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete tentar vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, aproveitando coisas como comprar um carro mais rápido, compartilhar cigarros e até contratar acompanhantes. Quando o aniversário de Felipe chega, ele não está muito animado. Todo ano, ele finge surpresa ao ver a festa organizada e tem que lidar com parentes que só aparecem para ver se ele ainda está vivo. Felipe diz que será tudo muito entediante. Enquanto os convidados apreciam música clássica ao vivo, Dries procura Elisa, que está chorando no quarto depois de ter tomado alguns comprimidos de Ivone, que não eram fortes o suficiente para machucá-la. Ela está triste porque Bastien terminou com ela e a chamou de vulgar. Então pede para Dries falar com ele, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe mostra a pintura de Dries para um parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11,000 euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Ivone, que lhe conta que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas que as coisas não vão bem, reacendendo as esperanças de Dries. Conforme a festa vai acabando, Felipe faz Dries ouvir algumas das músicas clássicas mais importantes da história, mas Dries apenas faz piadas. Depois que a banda termina, ele pega seu iPod e toca Boogie Wonderland do Arf, Windfire, começando a dançar bem no meio do salão. Ele dança incrivelmente bem e até convence os convidados a se juntarem a ele, algo que Felipe se diverte assistindo. Mais tarde, ao colocar Felipe para dormir, Dries abre a carta mais recente de Eleonore. Ela enviou sua foto, mostrando que é muito bonita, e diz que quer encontrá-lo na próxima semana, quando vier a Paris. No dia do encontro, Ivone e Dries fazem Felipe experimentar dezenas de roupas até encontrarem a perfeita, e como é Ivone quem o levará ao encontro, Dries aproveita seu dia de folga para visitar Bastien e ameaçá-lo até que ele aceite se desculpar com Elisa e levar croissants para ela. Todos os dias. Ele também pede para ele arrumar o cabelo. Depois, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Ivone e Felipe estão esperando Eleonore, que está muito atrasada. Depois de esperar por uma hora, Felipe desiste, liga para Dries pedindo que o leve embora e sai do restaurante sem perceber que Eleonore está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Felipe leva Dries com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ganhou com a venda da pintura. Deixando-o imensamente feliz, eles chegam ao campo na manhã seguinte, e Felipe decide fazer parapente, arrastando Dries junto com ele. Dries não quer nada com isso, mas depois de inicialmente entrar em pânico, acaba aproveitando a experiência. Quando voltam para casa, a dama está esperando por Dries e leva uma bronca ao mostrar as cicatrizes em seu rosto. No entanto, a dama ainda se recusa a contar a Dries o que está acontecendo em sua vida. Então, Dries o faz esperar em seu quarto enquanto liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe para dormir. No entanto, Felipe ainda não está com sono. Depois de fazer Dries olhar para uma pintura com ele, pergunta sobre sua família. Dries, a princípio, não quer falar sobre isso, mas acaba cedendo. Descobrimos que a dama tecnicamente não é seu irmão e que seus pais não são realmente seus pais. São seus tios. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bazari. Mas como outras crianças também tinham esse nome, passaram a chamá-lo de Idris, que acabou virando Dries. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu conceber, e depois que seu tio faleceu, apareceram outros homens e mais filhos também. Da mesma forma que Dries havia falado com ele sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina. Então ele demite Dries para que ele possa estar com sua família, pois não pode passar a vida toda cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien traz seu croissant diário com um penteado melhor, Dries arruma suas malas e se prepara para partir. Magali vem se despedir e, quando Dries tenta flertar com ela uma última vez, Magali o apresenta ao seu parceiro, Fred, que na verdade é Frederic. Acontece que Magali não está interessada em homens, e Dries desiste na hora. Ao sair da casa, ele devolve o monitor para bebês a Ivone e a provoca por ter mentido sobre Magali apenas para enganá-lo. Em troca, ela lhe dá o arquivo das acompanhantes que ele começou, e ele fica desapontado ao encontrar a foto que havia escolhido escondida ali.
Dries joga o arquivo fora, mas guarda a foto para si. Do lado de fora, ele encontra um carro mais uma vez bloqueando a entrada e pede que saiam do caminho, mesmo que não trabalhe mais ali. Quando a dama o questiona sobre isso, Dries diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar sua mãe na estação, enquanto, de volta a casa, Felipe janta pela primeira vez com seu novo cuidador, que é rígido e entediante. Felipe decide abandoná-lo antes mesmo de dar uma única mordida. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Conforme os dias passam, Dries volta à sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e avisa os caras do carro suspeito para não incomodarem mais a dama. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, consegue conquistar o empregador ao se descrever como pragmático e usar todo o conhecimento artístico que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe garante um emprego como motorista. Enquanto isso, Felipe continua a detestar seu novo cuidador e está constantemente de mau humor. Uma noite, ele se recusa a permitir que qualquer um da casa o ajude com sua dor fantasma. Então Yvonne liga para Dries e pede que ele venha. Assim, eles se encontram na mesma situação do início, com os policiais os perseguindo primeiro e depois escoltando Felipe ao hospital. Após essa pequena aventura, Dries leva Felipe até a costa, e a vista do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Dries cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas não fica, pois outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Dries deseja-lhe sorte e finalmente devolve seu ovo Fabergé antes de sair. Felipe começa a se preocupar com a solidão até ver quem é seu encontro, Eleonore, que está encantada em vê-lo e não se importa com a cadeira de rodas. O verdadeiro conde Felipe Pozo de Borgo agora vive no Marrocos, é casado novamente e tem duas filhas. O verdadeiro Dries, cujo nome é Abdel Yassin Selou, tem sua própria empresa e também é casado, com 3 filhos. Os dois homens continuam sendo grandes amigos até hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.